E aí vem a questão, você vai ficar dentro da caixinha ou você vai destruir a sua caixinha, né? Acho que nem sair, né, professor? Acho que tem que destruir ela por completo para você regenerar ela por inteira. Tem uma parte da história que eu sou apaixonado por história. E, se não me engano, foi na Grécia, que para unir a Grécia, o imperador na época vira e fala assim, imperador não, né? Na época era rei, ele vira e fala assim, para unir só tem um caminho, a gente vai para frente, vamos lutar e temos que vencer, não tem como voltar para nossas casas. Então o que ele fez? Ele destruiu toda a frota de navios deles, incendiou toda a frota, virou para os soldados e falou, ou vocês lutam e morrem, ou vocês lutam e vencem essa batalha. E eles venceram. Eles venceram e conseguiram unir a Grécia, que é o berço, o pai do que a gente entende, né, como o mundo moderno. Aí, né? É verdade. Entendi. É o grande berço. Inclusive, a igreja, o cristianismo deve muito à Grécia, né? Você pode ver que Paulo, né, falava grego, e ele era um indivíduo que tinha o grego, né, por causa do helenismo, ele foi a grande contribuição para a humanidade, né? A Roma aprendeu demais com a Grécia, né? E foi a grande nação, né, que exportou tecnologia e conhecimento e que desenvolveu engenharia, uma série de coisas, foi fantástico. A Grécia realmente, eu vou só ligar aqui no Tá. Desculpa. Então, eu acho que esse raciocínio que você está dizendo aí, de 41 anos, eu queria dizer o seguinte, você passou por 18 crises, 18 planos. A sua empresa passou por todas as turbulências que poderiam haver nesse período, né? Tantos planos, tantas mudanças de moeda, tantos problemas, tantos desafios. Agora, o que faz a pessoa conseguir seguir em frente? O que faz as pessoas se movimentarem, levantar cedo, são os seus sonhos. O sonho, ele é muito comum às crianças, porque as crianças, elas são crianças, criativas. E os adultos? Os adultos são adulterados. Então, na medida que a pessoa vai deixando de ser criança, vai ficando adulto, ela vai ficando defeituosa. Aí eu não posso rir. Aí eu não posso sonhar. E aí começa aí, vai se castrando, vai se adulterando, vai ficando toda partida, toda fragmentada. Então é muito importante a gente pensar o seguinte, a gente precisa alimentar os nossos sonhos. Esses sonhos, eles fazem uma diferença na vida do empreendedor. Porque o empreendedor, literalmente, tem que aprender a sonhar com o que não existe. Né? Por exemplo, todo mundo, você sabe que eu estou fazendo a exegese da Bíblia, né? Eu estou traduzindo a Bíblia segundo o empreendedorismo. Para mim, Jesus é o arquiteto do maior império do mundo, até que me prove o contrário. Ele tem 5,5 bilhões de pessoas que o conhecem e o respeitam, seja ele como Messias ou como profeta. E Jesus tem um faturamento, o império cristianismo tem um faturamento que não tem como calcular. Se tu pegares o catolicismo, mais os evangélicos, mais os espíritas, e perguntar quanto é o patrimônio em igrejas, em hospitais, em faculdades, em escolas, em faturamento, ninguém consegue calcular esse valor. E já tem 2.000 anos. Então é o maior império que o mundo conhece, é o cristianismo. E a pergunta é, quem é que estruturou isso? E aí eu quero dizer uma coisa interessante, quem estruturou isso foi uma arquitetura, que foi Jesus que colocou, e ele passou essas passagens todas na Bíblia. Eu quero deixar uma hoje, falando de empreendedorismo, que todo mundo conhece, Tomé, né? Todo mundo fala, Tomé, você tem que ver para crer, Tomé. Né? Todo mundo fala isso. Tomé falou, eu só acredito se eu ver. Né? Então, Jesus aparece no meio deles, que já tinha passado pela ressurreição, e falou, Tomé, vem cá, olha a minha mão. Põe a mão aqui do meu lado. Agora você acredita, Tomé? Aí o Tomé caiu de joelhos e falou, Senhor e meu Deus. E aí ele falou para ele, você só acredita porque você está vendo. Bem-aventurados os que acreditam sem ver. Agora eu vou traduzir o que Jesus falou para o Tomé. Tomé, que pena, Tomé, que você pensa como empregado, Tomé. Você não é empreendedor, Tomé. Você só acredita se você botar a mão. Você só acredita se você ver pronto. Bem-aventurados são os empreendedores.
que olha um terreno e enxerga um prédio de 50 andares lá, constrói na cabeça e depois realiza. Bem-aventurados são os Santos Dumont, que vê um monte de alumínio e fala assim, isso aqui vai virar um avião, e faz depois transportar 400 pessoas de um continente para o outro. Bem-aventurados são as pessoas que conseguem pensar fora da caixa e construir o que não existe, e viajam numa maionese como loucos e constroem as coisas. Essas pessoas são felizes porque elas realizam e diminuem a dor do ser humano. Elas estão curando a dor. A sua empresa, ela alimenta várias pessoas e ela diminui a dor de muitas pessoas. Então a minha pergunta para quem está nos assistindo hoje é perguntar o seguinte: qual é a dor que você diminui profissionalmente? Qual é a sua missão, seu propósito de vida? Na medida que você começa a se perguntar sobre o seu propósito de vida, que está aqui nesse book que eu vou te dar de presente, é só você mandar um e-mail para flavio@gentefeliz.com.br, que eu vou te mandar o e-book totalmente grátis do Como Empreender Sem Capital. Para você poder pensar o seguinte: a sua missão, o seu propósito de vida, você vai saber qual é a dor que você veio para poder ajudar as pessoas, quais são os dons dos seus talentos. E aí você vai buscar uma profissão nessa direção, para que você possa amar o que você faz e fazer o que você ama. Que aí você não vai trabalhar mais. Você vai fazer igual o Patrick, vai se divertir trabalhando e trabalhar se divertindo. Vai ser 10, 12, 15 horas por dia, sempre rindo. E vendo as coisas de maneira diferente, porque o desafio não é mais o inferno. O desafio, quando chega perto de você, você fala assim: como é que eu vou fazer esse muro virar uma ponte? Como que eu vou fazer? Eu tenho que encontrar alternativa. E você vai até você transformar um muro numa ponte. E é isso que faz a diferença das empresas que fazem 41 anos. Até porque 95% das empresas não chegam a 5 anos. Ou seja, o índice de mortalidade das empresas é assustador. Principalmente por quê? Porque não faz o plano de negócio, não tem planejamento estratégico e não tem pessoas pensando de forma empreendedora. O que nós precisamos urgente de resgatar isso na nossa economia, na nossa formação, né, na formação familiar, começar a treinar as pessoas para poder pensar fora da caixa e dar o grande salto. Exatamente. E assim, o fato de você falar isso é até engraçado. A gente vivencia hoje uma pandemia que a gente jamais pensou em passar, que afetasse todo o planeta dessa forma. Eu acho que a gente pode falar a nível empresarial, a nível de empreendedorismo, que a gente vai vivenciar 2 cenários aí. O primeiro cenário é um nível de desemprego altíssimo. Perfeito. E o segundo cenário é a parte de uma recessão econômica. Porque até então, todos os governos do mundo estão injetando dinheiro, fabricando dinheiro e injetando, queimando suas reservas, para manter os países funcionando. Mas vai chegar uma hora que vai ter que pagar essa conta. Exatamente, as reservas vão acabar. E aí vem a recessão global. Não vai ser uma recessão local, vai ser uma recessão global. E quem sair na frente vai ser aquelas pessoas que têm a tecnologia. Por que eu te falo isso? O homem do campo, ele vai trabalhar com enxada ou ele vai trabalhar com trator climatizado, com GPS, para saber a hora que ele vai fazer a colheita, que ele vai plantar, para poder alimentar 6 bilhões, 5 bilhões de pessoas no mundo. Então são coisas que a gente tem que analisar e começar a ter uma visão. Por incrível que pareça, às vezes a pessoa fala assim: poxa, o cara lá da roça vai saber empreender? Vai, o agronegócio vai ter que explodir, porque ele vai ter que alimentar essa massa de pessoas. Da mesma forma que as empresas vão ter que sair de papel para o digital para gerar emprego. Então aquele cargo que às vezes a pessoa tinha de balconista, ela vai se transformar talvez num telemarketing, num atendente virtual, de estar ali do outro lado, se conectando via WhatsApp, que muitos já estão fazendo isso. Essas cidades que estão com lockdown aí pelo mundo, tiveram que inventar o modo de atender o cliente dele, porque o cliente dele, na verdade, assim, o nosso cliente, ele está onde? Está em casa. Se ele está em casa de quarentena, se ele está em casa no lockdown, seja como for, ele está em casa
acessando o quê? A internet. E aí entra o nosso negócio, entra o nosso nicho de mercado, que é fornecer ferramentas para essas empresas para poder estar no digital.